Vamos continuar o nosso devocional Mulheres Enraizadas. Hoje estamos no dia 11, página 60, e mais uma vez eu lerei junto com você. Hoje o tema é os espinhos, o terreno da carne. Estamos tratando nessa semana de temas relacionados ao texto da parábola do semeador. E o versículo do dia de hoje é: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e com ela e sufocaram as plantas. Lucas 8:7. Eis o dia de tratar do solo com espinhos. Mas que terreno é esse? Talvez você se pergunte isso. Acredito que essa terra represente os desejos e os anseios da natureza humana. Por mais controverso que possa soar. Afinal, os espinhos são pontiagudos, duros e facilmente podem ferir. De forma metafórica, quando nos referimos aos espinhos, fazemos menção a situações difíceis, intrigas, distanciamento, dores e tudo que pode nos afetar quando tocadas por seu ferrão. Aprendemos na Bíblia que a carne busca os próprios interesses e luta contra o próprio espírito. Como é próprio da natureza humana, o que é produzido pela carne pode destruir não apenas a nossa vida, mas a de todos que estão ao nosso redor. A semente que cai entre os espinhos simboliza a mensagem que foi recebida, mas que, no entanto, logo é sufocada. Pelo quê? Pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, de modo que a mensagem recebida nunca chega a maturar. A falta de amadurecimento pode ser vista com nitidez em nossa geração, que é altamente hedonista e obcecada pelo prazer. A regra vigente afirma, por exemplo, quero ter prazer. Não importa se vou romper uma aliança ou ferir alguém. Esse é o motivo pelo qual vemos tantas crianças e jovens com pouca tolerância à frustração, ao mesmo tempo em que nos deparamos com homens e mulheres de 40 anos que se comportam como se tivessem 12, caso algum prazer lhes seja negado. As ocupações, inquietações da vida, imaturidade e afastamento de Deus têm destruído casamentos, ministérios e chamados. Muitos estão cansados e sufocados, pessoas cuja semente interior não amadurece nem alcança o crescimento planejado. Como alertam as Escrituras, vivemos em uma época de indivíduos viciados em prazer e amantes de si mesmo. Tem alguns livros, inclusive, que falam sobre isso, sobre o vício na dopamina, que é esse hormônio que traz a sensação de prazer, muito gerado, inclusive, pela experiência com as redes sociais, por exemplo. Isso é algo contra o qual devemos lutar. Não por acaso, se você se atentar apenas em nutrir a sua natureza humana e em satisfazer os desejos da carne, acontecerá o inevitável, a autodestruição. Inclusive em Eclesiastes, abrindo parênteses aqui, Salomão fala muito sobre isso. Logo nos dois primeiros capítulos de Eclesiastes, ele fala sobre quantas coisas ele fez para si mesmo. Desde experiências com construções, com a natureza, com o vinho, com prazeres fúteis, ele experimentou de tudo em muitas proporções, intensamente. E ao final ele concluiu que é tudo vaidade, que é tudo passageiro. E aqui a Viviane traz essa aplicação também. Autodestruição. Isso gera autodestruição. Isso porque em torno dessas inquietações circulam a inveja, o medo, a arrogância, a fixação pelo sucesso e o ego. Vícios tão próprios do nosso tempo que pouco a pouco sufocam a mente. Esse ciclo de preocupações e pecados mantém a pessoa ocupada, como se estivesse em um balanço. Apesar da movimentação, não sai do lugar. Isso significa que a natureza carnal tem o poder de manter homens e mulheres ocupados, sem que, de verdade, façam algo realmente útil. Foi o caso de Salomão. Ele se manteve ocupado fazendo várias coisas em função do seu prazer, a fim de concluir onde ele encontraria plena satisfação. Ao final de tudo, ele viu que era um grande cansaço e enfado,
e que aquilo era passageiro e na verdade não é útil. Então ele se manteve ocupado, mas não fez algo realmente útil. Pare e pense, se você fosse correr uma maratona daqui a 6 meses, o que deveria fazer hoje, amanhã e nos próximos dias? Obviamente, treinar para a corrida. No entanto, nenhuma preparação física é prazerosa. Os músculos doem, os nervos reclamam e você, quem sabe, terá câimbras. Mas tudo isso faz parte de um objetivo mais amplo. A nossa natureza negligencia todo tipo de treino e sacrifício. Isso daqui é uma informação, inclusive, científica. O cérebro humano, ele sempre está tentando evitar dor. Por isso que muitas experiências, como por exemplo, o treino de musculação, o treino de pilates, praticar uma corrida, é uma experiência que inicialmente o nosso corpo rejeita, a nossa mente se nega, porque gera dor, gera desconforto. E o cérebro está sempre querendo fugir do desconforto, fugir da sensação de dor, nos privar da sensação de dor. Então, a nossa natureza negligencia todo tipo de treino e sacrifício, isso aqui é verdade. Por outro lado, para viver integralmente com Deus e evitar que algumas sementes caiam sobre pedras, você precisará esmurrar o seu corpo, como Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27. Mulher, os espinhos nos sufocam e não permitem o nosso crescimento. Isso sem contar que os ferrões nos tiram a beleza de viver. Talvez seja em razão disso que o Senhor esteja levando você a uma estação de simplicidade e menos exposição ao prazer, na qual a semente conseguirá respirar e finalmente terá alívio, paz e tranquilidade para se desenvolver de modo saudável, né? Mais uma vez volto a falar sobre as emoções. Há tempo para todas as coisas e há tempo para cada emoção na nossa vida. Deus não vai nos deixar apenas em estados de alegria e de êxtase total. Ele trará altos e baixos, situações e situações, a fim de que a nossa alma seja amadurecida, de que as sementes criem raízes em nosso coração realmente. Tenha em mente que o maior presente que Deus pode nos dar é a sua presença. Já falamos disso também em algum momento nos nossos devocionais, né? Deixei essa aplicação pessoal de que tenho buscado esse entendimento de que a graça do Senhor realmente me basta. Eu preciso ter o meu contentamento pleno em Cristo, só em Cristo e nada além de Cristo, porque se eu estiver satisfeita em Cristo, eu não precisarei das outras coisas, né? Tudo que vier será lucro ou aprendizado. Ele é o único que tem o poder de satisfazer completamente a nossa alma. Por isso, não permita que os espinhos da sua carnalidade batalhem contra a presença e sufoquem a sua raiz. Posicione-se. Muito bom, muito bom. Fique com essa mensagem de hoje, que o Senhor traga a clareza a respeito daquilo que foi falado nesse devocional muito especial, dia 11, os espinhos, o terreno da carne.